Uma alegria estar aqui na noite de hoje, né? Nosso agradecimento eterno a Deus por essa permissão, porque é uma bênção a gente poder, né, sair da nossa casa e vir aqui estudar, aprender, ter uma luz e receber as vibrações positivas que estão aqui nos rodeando, né? Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. O rosto mostra o que você pensa. Ideias tristes ou alegres são estampadas na face. Inveja, ambição, orgulho, ódio, tristeza, desânimo acabrunham você, enfeiam-no, envelhecem-no, trazem doença e morte. Pensamentos de ajuda, de altruísmo, de dedicação, de trabalho sadio elevam você, embelezam-no, dão-lhe fisionomia alegre e descansada, fazem-no aparentar mais novo, carreiam saúde. Por isso, seja otimista, olhe a vida com alegria. Cuidar do interior é a melhor forma de preservar o exterior. É verdade, né? O nosso rosto revela o nosso sentimento e é sempre bom que nós saibamos conduzir esses sentimentos de uma tal maneira que o nosso rosto esteja sempre alegre, feliz, em paz, com serenidade, né? E na noite de hoje, temos muitas pessoas aqui de primeira vez, né? Muito obrigada, sejam bem-vindos. E vamos pedir a Jesus, nesse momento, que nos abençoe, que nos ilumine, esteja conosco nessa noite, que nós possamos aproveitar muito de tudo que for esclarecido nesse estudo de hoje. E que o nosso irmão Cláudio Conte, ele seja abençoado, iluminado, intuído, para que esse trabalho surta muitos frutos que hão de surtir, se Deus quiser. Obrigada, boa noite. Cláudio. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre possa continuar conosco, nos auxiliando sempre. O tema que nos cabe falar hoje é sobre a dinâmica da mágoa. E aí nós preparamos um estudo ousado e espero que tenhamos tempo para tudo, porque nós falaremos em vários tópicos, certo? Nós trataremos na questão de vivo, morto e enfermo, a relação entre encarnações, comunicação espírito-corpo e, no final, reações químicas. Não precisa se assustar com reações químicas, não, que está tudo dentro da doutrina espírita. E só para nós vermos, tentarmos abordar assim as consequências da mágoa e depois, no final, nós fazermos uma breve consideração a respeito. Então, que possamos ter uma excelente noite, que nós consigamos apresentar tudo aquilo que nós gostaríamos. Então, primeiro, vivo, morto e enfermo. Porque é uma questão que nós vemos uma certa dificuldade de nós entendermos, é o que é vida e o que é morte. Nós não nos damos muito conta sobre isso e comumente se fala, né, a vida do espírito, o espírito que vive, e aí surge então a confusão do que é realmente vida. Se o espírito vive, esse corpo está o quê? Vivo também, mas o corpo é matéria, o espírito é espírito. Como é que os dois podem compartilhar de um mesmo estado? Então, vida e morte, ela está relacionada com a matéria. O espírito não vive porque não morre, então o espírito existe, o espírito é, na essência mais pura, independente dessa questão de vida e morte. Nós temos os estados da matéria, que é sólido, líquido e gasoso, são aqueles mais conhecidos, né? Mas aqui só para efeito mesmo de completude, nós colocamos os outros dois estados da matéria, segundo a ciência,
que é o plasma e o condensado de Bose-Einstein, que nós não entraremos em consideração, é só para saber que estados da matéria, da forma como a ciência encara, nós temos esses cinco estados, certo? Sendo que, como falamos, o sólido, líquido e gasoso são os mais comuns, né, que nós aprendemos. Só que pelo Espiritismo, nós temos outros estados da matéria. E esses outros estados da matéria é o vivo e o morto. Porque, afinal de contas, esse meu corpo está vivo. Essa cadeira, teoricamente, ela não tem vida. Se ela não está viva, ela está no estado de morte. Certo? É que nós tratamos vida e morte só com relação ao nosso corpo. Há uma parte da matéria, que são os nossos corpos físicos, mas nós não trabalhamos com outros corpos. Essa cadeira, por exemplo, ela é de madeira, então em algum momento essa árvore estava viva e agora ela está morta, certo? Um plástico, um pedaço de metal não tem vida, mas então se não está vivo, está morto. Tanto que nas mesas girantes nós temos lá que os espíritos dão uma vida factícia. Então, quando aquela mesa, lá no tempo de Kardec, se encontrava em uma determinada condição, ela se expressava como se estivesse viva. Isso significa, vivo e morto está relacionado se o espírito pode se manifestar através dela, desse corpo material ou não, seja esse corpo material o que for, inclusive as mesas girantes lá da época de Kardec. Então, o que caracteriza os dois estados, vivo e morto, da matéria, é a presença ou ausência de fluido vital. Então, esse meu corpo, ele tem fluido vital, por isso ele está vivo. A partir do momento que eu queime esse fluido vital e não mais o corpo tenha condições de sustentar a produção e assimilação de fluido vital, aí ele estará na condição de morto. Quando nós vemos essa cadeira agora não tem nenhum espírito se movendo, se manifestando através dela. Então ela não tem fluido vital, por isso ela está morta. Se o espírito quiser fazê-la mover, então ele vai de alguma forma, né, pegar uma certa quantidade de fluido vital, impregnar essa cadeira, a teoria não é essa? Impregna a cadeira e aí o espírito é capaz de movê-la. Então ela vai ter uma vida momentânea. Essa vida momentânea está relacionada com a ausência ou presença de fluido vital. A questão toda que nós estamos falando isso é porque o fluido vital ele é extremamente importante em qualquer consideração, porque esse estudo ele pode ser aplicado para mágoa, para raiva, para qualquer sentimento menos nobre que vocês queiram aplicar, porque a teoria é a mesma. Então, entre os estados vivo e morto, que são esses extremos que nós estávamos falando, meu corpo está vivo, a cadeira está morta, existe uma gradação, que são os estados de enfermidade. Quando nós pensamos, o estado de enfermidade é um estado entre o vivo e o morto. Porque da mesma forma que surge uma cárie no dente e o indivíduo não trate aquele dente vai morrer, certo? E aí precisa ser extraído. Então, qualquer enfermidade que ela não é tratada adequadamente, ela pode levar à condição de morte. Então, é um estado intermediário. Aí pode falar assim, mas Cláudio, um resfriadinho não vai levar à morte. Não leva à morte se nós estivermos num estado de saúde significativo. Então, significa que eu não estou tomando remédio para o resfriadinho, mas, em compensação, eu faço a manutenção da minha saúde. Então, a manutenção da saúde já é o medicamento para essas enfermidades que não levam à morte. Assim como se surge uma pequena cárie, eu vou no dentista, o dentista tira aquela porção, faz a restauração, o dente continua vivo. O dente, quando perde a raiz do dente, estraga, ela morre, realmente a raiz morre e o dente está morto.
Então, quando a gente faz um canal, o dente está morto, porque ele não sente mais nada. Tanto é que o dentista pode ir lá com a broca e você não sente dor. É porque ali o dente está morto, continua no lugar, mas está morto. Estes estados de saúde, vivo ou morto de enfermidade, eles são decorrentes da qualidade do fluido, se esse fluido é salutar ou não, o fluido que existe em nós, e também da condição, se ele está estagnado ou não. Porque fluido vital estagnado, ele leva a enfermidades. Por isso que nos trabalhos de passe nós precisamos ter muito cuidado, não é só doar fluido não, mas nós precisamos considerar se existe um excesso de fluido, só que esse fluido está estagnado. Fluido estagnado é igual uma água parada, né? A água parada acaba ali apodrecendo. O fluido estagnado, ele acaba se deteriorando. Então, o que mantém, né, um certo volume de água, se está líquido, sólido, gasoso, é a quantidade de calor, certo? Tanto é que se eu pego gelo, boto no fogo, aquele vira água e depois vira vapor. Então, é a quantidade de vapor, de calor, que determina se a água está no estado sólido, líquido ou gasoso. Nosso estado de vivo, morto ou enfermidade está relacionado com a quantidade de fluido vital e também com a qualidade. Tá bem até aqui? Que ótimo. No livro O Médico Quântico, do autor Amit Goswami, esse Amit Goswami ele é um físico quântico e ele trabalha muito nessa questão da relação mente-corpo, né, e questões de espiritualidade também. Esse livro dele é extremamente interessante, mas nós só tiramos uma pequena parte desse livro. Ele diz, o leitor perceptivo já perceberá que muitas técnicas da medicina mente-corpo, então é a relação da saúde física relacionado com o estado mental do indivíduo, certo? Analisadas num capítulo precedente, que foi no capítulo 15, esse texto está no capítulo 17, tem o objetivo de ajudar-nos a desenvolver a inteligência emocional. Então, no final, quando nós pensamos em medicina mente-corpo, nós precisamos considerar a questão da inteligência emocional. Então, isso significa, eu preciso ser médico? Não. Mas eu preciso entender essa medicina, essa inteligência emocional, desculpa, que é o que o Espiritismo trabalha em nós o tempo todo. Quando nós pensamos em estudos espíritas, nós estamos pensando em inteligência emocional. E é interessante porque ele lista o que significa inteligência emocional, certo? Então ele coloca essa inteligência como capacidades em 5 diferentes esferas da experiência. Ele não tem nada a ver com o espiritismo, mas o primeiro que ele coloca é autoconhecimento. Então, quando nós pensamos em medicina mente-corpo, qual é a complicação? Parece, né, se eu falo medicina mente-corpo para nós espíritas, parece que é alguma coisa muito difícil que eu não vou compreender. Basicamente é espiritismo, é doutrina espírita. Se eu tirar a doutrina espírita e colocar a medicina mente-corpo, não muda nada. Que o princípio é o autoconhecimento. Que a doutrina ela vem a todo momento nos impulsionar a desenvolvermos o autoconhecimento. A administração da emoção. Então essa é outra questão. Com o autoconhecimento a gente consegue ou começa a administrar as nossas emoções. Que também a doutrina vem falar no, né, controlar os nossos sentimentos no sentido de estabelecermos um estado de equilíbrio, um estado emocional equilibrado. Controle das emoções direcionado aos objetivos. Então, isso a gente precisa distinguir entre sentimentalismo e controle das emoções direcionadas aos objetivos. Sentimentalismo não leva a nada, certo? Muitas vezes nós vemos uma certa confusão entre sentimentalismo e controle das emoções. Porque o controle das emoções ela tem que ser direcionado a objetivos.
aos objetivos que nós consideramos importantes. Para nós espíritas, é a nossa evolução espiritual. Então, nós vamos controlar as nossas emoções no sentido de viabilizar uma evolução espiritual. Empatia, e isso é importante, essa empatia, que é a capacidade de interagir com a emoção de outras pessoas, mas mantendo a própria objetividade. Então, nós auxiliamos aqueles que estão em sofrimento, em desarmonia, sem deixar que essa desarmonia chegue até nós. Então, o fato de eu me compadecer de alguém, quiser ajudar alguém, não significa que eu preciso entrar na mesma perturbação que ele. Nós confundimos muitas vezes empatia com sentir o que o outro está sentindo, nos colocar na posição do outro. São conceitos equivocados que nos levam a não saber lidar com a situação. Então, eu vendo uma pessoa em alta desarmonia, eu preciso ajudá-lo com empatia, mas sem deixar que aquela desarmonia, porque senão, se é um perturbado, chega para mim, e aí eu entro na mesma sintonia, já são dois perturbados. Né? A única coisa que eu fiz foi aumentar a perturbação dele, porque dois perturbados é mais perturbação que um só. Controle de relacionamentos emocionais. Então, nós vemos que o primeiro autoconhecimento, o restante é a questão das emoções, das nossas emoções, como lidamos com essas emoções, certo? E nós só vamos conseguir lidar com essas emoções de uma forma adequada a partir do momento que conseguimos desenvolver um certo autoconhecimento. Bem, até aqui, relação entre as encarnações. Isso é outra coisa interessante. Porque nós temos que encarnação é dessa forma. Cada bolinha representa uma encarnação. Certo? Aí eu tive lá a primeira, depois vem a segunda, depois vem a terceira, a quarta, e assim sucessivamente. E nós ouvimos muito as encarnações sucessivas. Só que não é bem assim que funciona, não. Desculpa, mas essa sequência, ela é temporal, que quando nós vamos considerar para espírito, perde, questões temporais perdem completamente sentido. E nós temos lá uma nota de Kardec no Céu e Inferno, em que ele diz, vemos ainda por aí, quer dizer, pelo que ele vem apresentando, que todas as existências são solidárias entre si. Significa, todas elas são solitárias entre si. Todas elas estão relacionadas com todas elas. Não é uma questão sequencial. Essa aqui está relacionada com a anterior e a próxima estaria relacionada com essa aqui, ou numa questão sequencial. Não, é muito mais simples do que isso, porque tudo está relacionado com tudo. Certo? Então, quando eu mexo em uma encarnação, eu mexo em todas. Significa que eu vim aqui, estudei com vocês, aí alguém falou alguma coisa que me marcou, e aquela coisa que me marcou me levou a uma transformação. Pequenininha, não precisa ser grande não, nós estamos falando em transformações grandes. Uma coisa pequena. Poxa, eu entendi que eu não devo mais fazer fofoca, agora eu sei por que eu não devo fazer fofoca. Não faço mais fofoca. E eu parei de fazer fofoca. Quando eu parei de fazer fofoca, eu não trabalho só as que nós consideramos como próximas. Nós trabalhamos todas. Todas as encarnações se alteram. Isso é que é beleza. Né? Porque aí a gente pensa assim, mas o espírito evoluído errou? Ele não errou. Porque as encarnações e os erros que ele cometeu, no seu processo evolutivo, elas foram desaparecendo, deixando de existir. Porque todas as existências são solidárias entre si. O que acontece em uma afeta todas. Então não tem encarnações futuras nem encarnações passadas. Nós temos encarnações.
certo? E aí nós vemos o quê? Que mágoa vai ser, eu me magoo agora e mantenho aquela mágoa, eu não estou afetando as que vêm, eu estou afetando todas. Agora, em compensação, se eu resolvo uma mágoa hoje, eu resolvi todas. E o que nós queremos aqui não é criar mágoas, mas resolver mágoas. E dando motivo para a gente resolver mágoa. A questão toda é essa. Eu preciso de motivos para eu resolver minhas mágoas. Então aí eu vejo que a mágoa que eu tinha com aquele indivíduo ali, diante da grandiosidade de todas as minhas encarnações, não tem mais muito sentido, né? Quando nós pensamos aqui a mágoa que eu tenho com esse espírito que está aqui desencarnado, né? Então não tem mais sentido, perde, porque nós estamos falando na grandiosidade de todas as minhas encarnações. É muita coisa. Comunicação espírito-corpo. Fiquei com medo de não dar tempo, estou até indo rápido, são 8h20 ainda. Comunicação espírito-corpo. Esse aqui é que vai demorar um pouquinho mais. Porque a base de tudo que nós estamos falando está na comunicação espírito-corpo. Medicina, mente-corpo, nós estamos relacionados com comunicação espírito-corpo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem que eu diminuo. Se não estiver claro, também levanta o dedo que a gente tenta esclarecer. Nós temos, nessa comunicação espírito-corpo, também não é espírito para corpo. É espírito para corpo, corpo para espírito. Assim como as encarnações, elas são solidárias entre si, nós vivemos um sistema, espírito, perispírito, corpo físico, em que nós tendemos a separar espírito, perispírito, corpo físico. Mas nós precisamos ver esses componentes como um sistema, certo? Então não existe um isolado do outro. O que, enquanto encarnados, existe um sistema. E esse sistema se comunica entre si. Então, se eu estou aqui sentado e alguém me catuca, isso aqui não veio de eu, espírito, para o corpo. É outro espírito que me catucou, interagiu com o meu corpo. Então, significa, essa catucada é um estímulo que esse corpo recebe. Certo? Porque o colega bateu aqui nas minhas costas. Eu não estava nem vendo, enquanto espírito, não estava nem vendo. Tá? Vamos dizer que eu estava completamente voltado para o estudo. E aí alguém catucou, interagiu com o meu corpo. Esse corpo envia a informação para o espírito, porque é um sistema de comunicação, certo? É um fluxo direto de comunicação. Quando, né? Eu vou botar nesses termos, mas não é bem assim, né? Quando o espírito recebe, é tudo um processo imediato, tá? Não vamos tomar assim como uma sequência de eventos, sai daqui e vai para lá. Mas didaticamente nós temos que apresentar de alguma forma que seja inteligível. E aí o espírito recebendo essa informação, ele interpreta. E aí é uma catucada nas minhas costas, alguém está me chamando. E eu olho para trás. Certo? Então, quando alguém catuca minhas costas, eu interpreto, alguém está me chamando, é interpretação. Quando eu olho para trás, o que significa? Que o espírito enviou um comando para o corpo. Por isso eu virei para trás. Certo? Então, esse sistema de comunicação, ele se mantém num contínuo. Está bem até aqui? Agora, quando, né, envia o comando, o espírito aguarda a resposta. Né? Que aí eu enviou o comando, o corpo virou, e aí ele aguarda a resposta. O que vem depois? O que a pessoa vai falar para mim, né? O caso 2 é de dentro para fora. Desculpa, acho que eu pulei, né? Isso, o caso 1. O caso 2 já é na sequência.
Ele pensou, eu estou aqui, eu espírito, e aí eu penso, eu tenho que passar o slide. Eu espírito pensando. Aí eu envio o comando para o corpo. Passar o slide. O corpo vem aqui e passa o slide. Não é isso? E aí ele aguarda a resposta. Passou o slide, eu fiquei aguardando a resposta, e aí a gente continua o nosso estudo. E aí, só para nós fazermos aqui uma colocação, que nessa resposta ele interpreta. Toda resposta do corpo precisa ser interpretada pelo espírito. Ficou clara essa sequência? Porque isso vai explicar uma coisa para nós, que ainda não, que nos dois casos o espírito sempre espera uma resposta, seja de fora para dentro ou de dentro para fora, o espírito sempre espera uma resposta do corpo. Isso vai explicar para nós o suicídio. Qual é a problemática no caso do suicídio? Porque o espírito tem uma intenção, certo? Então ele envia o comando para o corpo. Na hora que ele envia o comando para o corpo, e aí é um comando que nós não devemos enviar para o corpo, o espírito aguarda a resposta, sempre vai aguardar a resposta de tudo aquilo que nós fazemos enquanto espíritos. Nessa interação com o corpo, o espírito aguarda a resposta. Só que no caso do suicídio, qual é a resposta que ele obtém? Certo? Mandou eu virar para olhar para quem estava atrás, olhei, tem a resposta. Eu vi o colega aqui que queria falar comigo. Essa é a resposta e a vida que segue. Nos casos de suicídio, a resposta é uma só. E o espírito, porque não foi uma desencarnação natural, o espírito continua esperando a resposta. Nos casos de desencarnação natural, mas que o espírito é apegado ao corpo, ele também espera a resposta. Por isso que existem alguns relatos do espírito ficar sentindo lá o corpo apodrecer, porque ele mantém o pensamento esperando a resposta, ligado àquele corpo. No caso do suicídio, ele também ele recebe a resposta e aquela resposta que se mantém. E ele interpreta aquilo. Certo? Só que a última resposta que o espírito recebe é que fica. E essa resposta que ele mantém indefinidamente. Por isso que no exemplo, nos relatos de Ivone Pereira, lá no Memórias do Suicida, ele diz o seguinte: como se fantásticos espelhos perseguissem obsessivamente nossas faculdades, lá se reproduzia a visão macabra. Porque o espírito recebeu aquela resposta e é aquilo que se mantém nas vias de comunicação. Porque quando nós pensamos sistema espírito, perispírito, corpo, nós precisamos pensar nessas vias de comunicação. Certo? Isso vale para o suicídio, mas também vale nas nossas desencarnações comuns, quando nós nos mantemos presos ao corpo, com a mente ligada ainda naquele corpo, é aquela resposta que nós vamos continuar recebendo. E nessas situações em que mantemos a nossa mente cristalizada em determinada coisa, ódio, rancor, mágoa, etc, etc, etc. É a mente cristalizada em uma determinada situação. Então quando fico no estado de raiva, todos nós entramos num momento de raiva, né? Então vocês sabem como é que o corpo fica, certo?
E aí, se isso se prolonga no tempo, o corpo se acostuma a essa resposta para o espírito. Eu fiquei com raiva agora, o corpo respondeu. Né? Eu fiquei com raiva, quem fica com raiva é o espírito. Então o espírito envia o comando para o corpo, e o corpo se ressente, e o corpo envia para o espírito. O autoconhecimento me faz perceber o quê? Esse sentimento de raiva me causa um problema no corpo, uma desarmonia no corpo. E esse corpo repercute no espírito, em mim espírito. E então essas análises do autoconhecimento vai nos levar a perceber qual é a resposta do corpo diante dos nossos sentimentos, diante das nossas emoções. Por isso que a inteligência emocional está relacionado com as emoções. Por isso, inteligência emocional. E a lista, né, os 5 itens que nós vimos, que 4 deles estão relacionados com o controle das emoções. Agora, controlar a emoção não é pegar a força, não. Controlar a emoção é trabalhar a emoção. Tá? Não adianta querer, eu não vou ficar mais com raiva, eu não sinto mais raiva. Isso não acontece. Nós vamos trabalhando a raiva. Tudo aquilo precisa ser trabalhado. A raiva, a mágoa, o rancor, tudo isso precisa ser trabalhado. Não adianta eu dizer, não sinto mais, que isso não acontece. Por isso que nós precisamos sempre, nesses estudos espíritas, para irmos compreendendo e trabalhando as nossas más tendências. Tá bom? Então podemos ver reações químicas? Lá na Gênesis, capítulo 15, 14. Só queria ver se vocês estavam prestando atenção. Eu sempre falo essas coisas erradas e ela sempre me corrige, por isso que eu trago ela. É minha esposa para me corrigir. Capítulo 14, como eu disse. O que acontece? Nós temos essa relação espírito, perispírito e corpo físico como sendo distintos. Nós falamos muito em fluido, condensação de fluido mais denso, fluido mais sutil, mas nós muitas vezes não compreendemos o que está por trás disso. Certo? O que está relacionado com esse fluido. Nós falamos ali qualidade do fluido salutar com fluido malsão. O que significa isso? É alguma coisa muito abstrata. Isso tudo é baseado em reações químicas. Só que as reações químicas, elas não estão apenas na nossa matéria densa que nós trabalhamos, mas em todos os níveis de matéria que estão relacionados com fluido. Então, significa que tudo, com exceção do espírito, está relacionado com fluido. Então, quando nós pensamos em fluido malsão, são fluidos, é um tipo de fluido, com uma componente de moléculas químicas que fazem mal para nós. O que isso significa? Se eu pegar determinado, produtos de limpeza que diz, cuidado com criança e produtos de limpeza, tem que manter trancado. Por quê? Produtos de limpeza são compostos químicos. Só que esses compostos químicos, se ingeridos, fazem mal. Então, aquele composto químico é bom para limpar o piso. Então, fora de mim, fora dos nossos corpos, não existe composto químico ruim, composto químico bom. São apenas compostos químicos. Não existe qualidade. A qualidade, ela começa a surgir quando eu interajo com o composto químico de uma forma inadequada. Então, se eu pego um produto de limpeza e ingiro, não vai dar bom, certo? Aí eu digo que me envenenei, que aquele produto é veneno. Mas no piso ele não é veneno. Então, veneno ou não está relacionado com a relação corpo e composto químico. Ficou claro isso? Porque às vezes a gente fala em composto químico, reação química, a gente não tem muita noção. Quem não está acostumado com essa terminologia. Mas, por exemplo, açúcar é um composto químico.
Sal é um composto químico. Se eu coloco uma certa quantidade de sal na comida, está ótimo, é bom. Mas se eu exagero, aí já vai fazer mal para minha pressão arterial. Isso sem contar no comida salgada, né? Porque para fazer mal, o sal de cozinha, não necessariamente precisa eu sentir no paladar que a comida está salgada. Tá bem? Então, sal de cozinha até um determinado nível é bom. É um composto químico. Passou, aí começa a fazer mal. Açúcar, até uma certa quantidade é bom. Passou daquilo é um veneno. Então, algumas bebidas açucaradas, como os refrigerantes, aquilo é um veneno, literalmente. Eu posso ingerir? Posso, não vou morrer. Mas o uso prolongado daquilo vai me fazer mal. E aí surgem as mais diversas enfermidades. Então, eu peguei um composto químico que ele é bom até um certo nível, depois ele começa a fazer mal. Então, eu exagerei no uso daquele composto químico. E ele se torna veneno. Isso é válido para açúcar, para sal de cozinha, gorduras de forma geral. Isso é válido em todas as áreas quando nós pensamos em alimentação, certo? Até água em excesso faz mal. A gente pensa que a água não faz mal. Depois de um determinado nível, começa a fazer mal, porque começa a diluir os sais do nosso corpo, que é fundamental para a manutenção da nossa saúde. Então, depois de um determinado nível, faz mal. Lá no capítulo 14 do livro A Gênese, a gente pensa que Kardec nunca falou de reação química, mas ele fala sobre esse termo. O corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e é transformado em matéria tangível. Quando nós pensamos em transformação de matéria, nós estamos falando em reações químicas. E ele usa o termo no perispírito, a transformação molecular. Eu só consigo promover uma transformação molecular a partir do momento que eu faço uma reação química. Tá? Então, isso é válido, né? Fora do nosso corpo, os químicos, eles promovem transformações moleculares dos mais variados graus. E para isso, eles promovem a reação química. Tá bem? No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Então, nós estamos falando de um composto químico que é válido, que existe nesse plano espiritual, por dizer assim, onde o nosso perispírito existe, mas não existe aqui, certo? Então, se eu pego a água é líquido, certo? Vocês veem, a água aqui está líquido. Eu consigo fazer uma dissociação da água em hidrogênio e oxigênio e os dois viram gás. Então, para nós veremos algo que é tangível se tornar em gás que é intangível. Se nós levarmos, né, mais para frente essa intangibilidade, nós estaríamos falando dos nossos corpos perispirituais. Mas os nossos corpos perispirituais existem e eles são feitos de alguma coisa. Eles são feitos de quê? Compostos químicos. Nosso corpo físico, ele é formado de compostos químicos. Certo? Todo esse corpo é formado por compostos químicos dos mais variados. O nosso perispírito é formado por compostos químicos, compatíveis com o mundo em que ele se expressa. Ficou claro? Kardec continua. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então aqui, para eu trabalhar com química, eu preciso estudar química, saber as reações químicas para fazer a química que eu desejo. Agora,
todos somos químicos. A partir do momento que eu promovo essas transformações moleculares, só que eu uso o meu pensamento, só que nós usamos nossos pensamentos. Vocês têm perispírito? Tem. Então, vocês promovem a química do perispírito de vocês. Certo? Vocês vão lá e fazem a reação química, como um químico vai fazer aqui, alguma movimentação? Não, mas utiliza o quê? Do pensamento e da vontade. Por que que precisamos controlar as nossas emoções? Porque essas reações químicas estão relacionadas com o pensamento e a vontade. Está fazendo sentido? Obrigado. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, a partir do momento que eu faço uma reação química aqui para vocês, né, complexa, vocês vão dizer, ah, ele entende de química. A partir do momento que vocês têm perispírito, eu vou dizer, ah, vocês entendem da química perispiritual. Certo? Só que são processos inconscientes em que vocês, nós, né, eu também, utilizando o pensamento e a vontade, manipulamos esse fluido de acordo com as nossas emoções. As qualidades boas ou malsãs estão relacionadas com as nossas emoções. Pelo pensamento, eles imprimem, os espíritos, não significa nós, os espíritos, imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Tudo isso é que químico faz. Certo? Quando vocês olham lá qualquer produto que vocês tenham que utiliza corante para dar uma corzinha, certo? Aquela cor que chama a atenção, atrai. Aquilo é um químico manipulando compostos químicos que dão cor. E aí eles adicionam aquilo no produto que, né, nós vamos consumir. E aí tem cor laranja, cor de uva, as variadas colorações. Só que quando nós levamos isso para nós espíritos, nós temos que essas colorações de acordo com a vontade do espírito, mas mais que isso, são propriedades químicas dos compostos químicos que nós manipulamos. Mudam-lhes as propriedades. E aqui Kardec vai claro, como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, aquilo que nós estávamos falando, que reação química e etc, que vocês sabem, Kardec vem trazer aqui para deixar claro que nós sabemos. Porque se eu mudo as propriedades, como um químico muda de outros corpos, certo? Isso significa que eu entendo das leis que regem a formação de perispírito. Eu entendo. Vocês entendem disso. Porque vocês fazem a manutenção, a construção e a manutenção do perispírito de vocês. Então vocês sabem também. E eu sei. Consigo listar aqui para vocês? Não, porque isso é um acervo do espírito, que não está disponível durante a encarnação. Mas o espírito sabe. Vocês, enquanto encarnados, podem não saber. Mas como espírito, vocês sabem, porque senão vocês não estariam aqui com os corpos de vocês. Certo? Concordam ou discordam? Concorda, obrigado. E aqui nós vemos essa nossa semelhança com os químicos. Certo? Nós olhamos o químico lá, só que eu faço minhas reações químicas aqui através das minhas emoções. E Kardec continua. Esse capítulo 14 do livro A Gênese, ele é muito longo, mas ele é muito interessante. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, então fluido é o veículo do pensamento, o pensamento flui no fluido,
podendo este modificar-lhes as propriedades. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos. Então aí nós saímos das qualidades do fluido, como se o fluido tivesse qualidade, assim como nós falamos que um composto químico não tem qualidade, se é bom ou não, vai depender do uso que nós demos para o composto químico, certo? Esses fluidos, eles também não têm qualidades. O fluido é inerte, não tem uma qualidade inerente a ele. Ele começa a apresentar qualidades a partir do momento que eu interajo com o fluido. Então, a qualidade está relacionada na minha interação com o fluido. Se tal produto é veneno ou não, depende da minha relação com aquele produto, certo? Com o fluido é a mesma coisa. O fluido vai ser bom ou não a partir do momento que eu interajo com o fluido. E eu interajo através do meu pensamento. Aí nós temos pensamentos com qualidades boas ou não. Fluido não tem qualidade boa ou não, é inerte. Pensamento não. Pensamento já tem qualidade boa ou não. Tá? E aí o fluido começa a tomar as qualidades nessa minha relação com o fluido de acordo com a qualidade do pensamento. Então deve-se achar impregnado das qualidades boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Pureza ou impureza dos sentimentos nós também podemos relacionar com pureza ou impureza das nossas emoções. Então, a partir do momento que as nossas emoções elas estão fora de controle, o que acontece com o fluido, que faz parte, que constitui nosso perispírito, também estaria fora de controle, certo? A partir do momento que eu controlo esse fluido, o pensamento, o meu perispírito que está impregnado com esse fluido, ele vem para um controle. Só que, como nós falamos, eu não tenho como dissociar perispírito do corpo físico. Então, o que vale para o perispírito, vale para o corpo. Tá certo? No item 17 desse mesmo capítulo. Então, esses fluidos, sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, né? E aqui nós vamos falar também da nossa mágoa, já que Kardec não colocou aqui, a gente inclui. Certo? Se tem essas qualidades, também trará de bondade, benevolência, amor, caridade, doçura e etc, etc, etc. Aí eu já vejo que aquela questão de perdoar, só porque a gente tem que ser bonzinho, tem que perdoar, né? Eu tenho que controlar meus pensamentos. Por que eu tenho que controlar meus pensamentos? A gente começa a ver que tem um significado profundo em nós mesmos. Em que não apenas está relacionado em profundidade com essa encarnação, mas com todas as minhas encarnações. Certo? Então nós vemos que quando nós falamos em perdoar, tem que perdoar, né? Porque eu tenho que ser caridoso. Não é por causa disso. Toma uma proporção bem maior do que eu tenho que ser caridoso. Porque às vezes nós ouvimos pessoas falando assim, não, porque a gente tem que fazer caridade, né? Ainda faz essas caras assim mesmo que eu fiz agora. É isso mesmo. A gente tem que fazer caridade, né? Eu falo, você não tem que fazer caridade, você faz se quiser. Certo? Porque a partir do momento que eu digo tem que fazer caridade, eu não estou fazendo caridade nenhuma. A pessoa tem que querer fazer caridade e fazer com satisfação. Porque só assim o pensamento está relacionado com a componente de caridade.
E aí trará as qualidades para o fluido. Se eu vou fazer porque o centro espírita mandou eu fazer, então eu vou fazendo, pode trazer benefícios lá para o futuro, quando ele descobrir que ele não deve fazer apenas porque o centro espírita orientou. Ele deve fazer porque é uma necessidade para ele. Mas nós temos muita dificuldade com isso. Nós temos dificuldade, por exemplo, de controlar nossa alimentação. É só olhar o refrigerante. Na minha época, a garrafa de refrigerante era desse tamaninho. Não era? Quem é da minha época aqui sabe que era desse tamaninho. No outro dia eu não bebo refrigerante, nem eu nem minha esposa. No outro dia eu fui no mercado, eu vi uma moça, mas ela estava com o carrinho cheio de refrigerante, mas era praticamente galão de refrigerante. Era uma garrafa, eu acho que tinha uns 4, 5 litros aquela garrafa, não sei bem. Né? Mas eu fiquei olhando para aquela assim, eu lembro que era desse tamaninho assim, depois passou para 1 litro, aí eu lembro até do litrão, eu não sei porque que tem litrão, né? 1 litro maior que 1 litro, era o litrão, alguma coisa desse tipo. E agora você tem 2 litros, 3 litros, eu não sei nem se chega a 5 litros refrigerante, se chega a 5 litros. Então, aquilo faz mal. A questão toda é que chega em determinada época do ano, aí tem uma empresa que vende esse tipo de veneno, aquilo é veneno. E aí faz aquela, eu sempre falo essa mesma história, sempre que eu tenho oportunidade. Se eu já falei aqui, vocês me perdoem. Mas faz aquela propaganda com aquele caminhão todo iluminado, chegando numa casa, a família toda feliz. Olha, se eles se preocupassem com a família, com o bem-estar da família, eles paravam de fabricar aquela porcaria. Certo? Então, se eles fabricam, aquilo lá é só fachada para os outros pensarem que um estado de felicidade está relacionado com aquele tipo de bebida. Bem? Sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão de propulsão. Então, força de transmissão de propulsão é alguma coisa que faz acontecer. Certo? Faz acontecer. E aí nós vemos que nos nossos trabalhos de passes, simplifica muito. Certo? Simplifica muito. Porque muitas vezes nós vemos pessoas dando passe preocupadas com que tipo de fluido tem que doar. Aí não presta atenção em nada e o fluido sai com uma qualidade qualquer de preocupação de repente, né? Porque se eu vou estar preocupado aqui no tipo de fluido, eu estou dando qualidade de preocupação para aquele fluido. Então nós vamos, o que a gente precisa quando eu dou um passe em alguém? Eu desejo a saúde do indivíduo. Então eu só preciso me ocupar com isso. Pensamentos de saúde. Que aquele fluido trará qualidades de saúde. Não importa o problema do indivíduo. Certo? Um fluido com qualidades de saúde trará saúde para o indivíduo, né? No sentido de promover essa saúde. O quadro dos fluidos, Kardec dizendo, seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles produzem. Então, quando nós pensamos em qualidade do fluido, ele pode tomar toda e qualquer qualidade que nós podemos imaginar e aquelas que também nós não podemos imaginar. Certo? Isso nós precisamos ter em mente. Que qualidade de fluido eu desejo? Eu desejo fluidos bons. Tá bem. Eu consigo fazer amanhã? Eu não vou conseguir. Então não vamos nos desesperar. Eu não consigo. O desejo que é importante, porque é o pensamento e a vontade. Eu preciso ter vontade de dar qualidades boas para o meu fluido.
Eu preciso ter vontade para dar qualidade boa para aquele que eu estou ministrando passe. E aí eu entro no processo. Nesse processo de transformação. Quando eu me ocupo com isso, eu estou me ocupando com a transformação. Quando vocês forem no mercado da próxima vez que olharem aquele refrigerante, pensem no estudo de hoje, isso é um veneno. E aí, quando vocês olharem, isso é um veneno e for comprar água, que a água é melhor, né? Se não for comprar, não compra nada e bebe água filtrada em casa. Quando vocês já pensarem nisso, já é a vontade entrando em ação. Aí vai sentir vontade de comprar aquele refrigerante, mas não compra. Sente vontade, mas não compra. Daqui a um tempo, nem vai sentir mais vontade de comprar, nem de beber. E depois, nem olha, nem lembra que refrigerante existe. Eu só lembro que refrigerante existe quando eu tenho que falar aqui para alguém sobre refrigerante. Que toda vez, como eu falei, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo que refrigerante é um veneno. Uma vez fazendo uma palestra para um pessoal da comunidade, né? E aí falando de cerveja, aí lá eu levo muito para bebida, né? Essas coisas assim. Aí na comunidade, em massa, assim, basicamente só mulheres assistindo palestra, né? Tem um ou outro homem, mas o resto, praticamente a totalidade são mulheres. Aí eu virei para assim, né? Vocês pensam o quê? Que aquelas mulheres no comercial de cerveja têm aqueles corpos bebendo cerveja? Para minha surpresa, elas balançaram a cabeça. Eu não esperava por aquilo. Elas balançaram a cabeça. Eu falei, não, elas não têm aquele corpo bebendo cerveja, elas só devem beber cerveja para fazer a propaganda aqui. Né? Porque, de acordo com o que essa comercial apresenta, induz as pessoas a acreditarem que, consumindo aquele produto, vão chegar a determinada condição. E aí nós chegamos no ponto crítico. É muito bonito falar aqui, né, de mágoa, que nós precisamos conter a mágoa, ou trabalhar a mágoa. Mas há casos graves. Existem casos graves. Existe aquela mágoa, minha esposa olhou para mim, né, meio torto hoje, magoei. Né? Então existe aquela mágoa assim, né? Alguém pisou no meu pé, coisas do tipo. Mas existem aquelas que a origem é grave, não podemos negar, certo? Então há casos graves em que não podemos nos furtar das consequências. Existem situações que pessoas vivem ou passam em que trazem consequências marcantes, traumas e etc, etc, etc. Tais como traumas, fobias e transtornos são essas consequências, assim como o estresse pós-traumático. É algo que passou por aquela experiência e que gera uma resposta, porque a experiência foi grave, certo? E gera uma resposta grave também no indivíduo que traz consequências. E aí você chegar para aquela pessoa que precisa controlar a mágoa, ela diz, mas eu tenho estresse pós-traumático por causa do fulano. Eu tenho um trauma, tenho uma fobia, seja o que for, por causa dessa situação que eu vivi. Como é que eu não vou ter mágoa? Certo? Porque a consequência continua existindo. Mesmo que a pessoa deixe de ter mágoa, a consequência continua existindo. O estresse pós-traumático, ele continuará existindo, mesmo que ela consiga resolver a mágoa. Então, nós teríamos o estresse pós-traumático e a mágoa. Dois problemas, certo? Então, nesse trabalho, nós vamos orientado no sentido que é preciso encontrar meios para tratar tanto as consequências, quanto a mágoa. Eu não posso só tratar do estresse pós-traumático da pessoa. Não posso só tratar do trauma, da fobia, do transtorno. Eu preciso, nesse processo, e aí entra, claro, a ação das casas espíritas de uma forma mais ostensiva, precisa tratar as consequências, mas também a mágoa, porque ali existem dois problemas, certo? E é claro, visando minimizar seus efeitos e não agravar as consequências.
Porque quanto mais a mágoa estiver presente, mais a consequência estará presente. Certo? Porque a mágoa me faz lembrar do processo. Assim como no caso do suicídio, que o indivíduo se mantém preso naquela resposta do corpo, a mágoa, rancor, ódio, qualquer uma dessas paixões mais fortes, também fica revivendo a resposta do corpo. Então, se eu não trabalho a resposta do corpo, essa reação do espírito à resposta do corpo, né, e vice-versa, porque a mágoa gera uma resposta do corpo, a resposta do corpo potencializa a mágoa e fica nesse trabalho. Então, enquanto nós não tratarmos essa relação de comando e resposta entre espírito e corpo, as consequências também não conseguirão ser sanadas. Certo? E aí, claro, nesse processo nós vamos minimizar os efeitos tanto da mágoa quanto das consequências. São 9h02, consegui apresentar no tempo certo. Espero que tenha ficado claro, que não tenha sido muito corrido e que tenha dado assim uma oportunidade para todos nós reavaliarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Muito obrigado a todos vocês e que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco. Muita paz. Ai, nós temos que sorrir mesmo, né? Porque realmente foi uma noite iluminada para os dois lados da vida. Nossa, isso deve estar assim lotado, né? De gente querendo essas informações tão maravilhosas para a nossa mente, para o nosso corpo físico. Então, foi uma noite de autoconhecimento, né, para os dois lados da vida. Porque não foi falado muitos sentimentos doídos, falamos na mágoa. Mas todos nós aqui, dos dois lados da vida, cada um pensou num sentimento doído que está perto de cada um de nós, não é isso? E esse conhecimento, no nosso passo a passo, né, que nós somos ainda, né, aquele serzinho em andamento, que ele seja cuidado, né, porque aprendemos hoje que ele tem reações, né? E fica aquela luta entre o corpo e o espírito mandando reações para a gente, e a gente ainda, infelizmente, ainda repete padrão. Mas hoje foi mais uma noite de autoconhecimento e queiramos nós, né, todos nós, dar um passo que seja tímido, mas que seja corajoso. E agradecemos a essa equipe maravilhosa que está aqui conosco, porque aprendemos também que a gente não morre. Então, se a gente não começar a cuidar, né, não o tempo todo, mas alguns momentos da nossa caminhada, desses sentimentos ainda que atravessam o nosso ser, e parar, e raciocinar, e meditar, e orar, e tomar floral, e fazer um monte de coisas que nos ajudem a minimizar esses efeitos que ainda nos corroem, que doem. E lá do outro lado da vida, eles também sentem isso. Quantos de nós aqui, perto de nós, não tem um amigo, um parente, que a gente sabe, mas a gente reza por todos eles, nesse momento, pedindo a nossa Mãe Santíssima. Peraí. Tem uma pessoa aqui em especial, além dessas todas que estão na nossa mente. É o nosso irmão que desencarnou, Alfredo de Oliveira Leite. É mais um dos nossos amigos que estão lá do outro lado, também com alguns efeitos das nossas escolhas, que isso é super normal, mas que essa noite serão acolhidos, porque o nosso coração está pulsando iluminado, porque é ela que está aqui. Maria, Mãe de todos nós, que acolhe na sua seara espíritos muito, muito sofridos. E ela está aqui, com seu manto azul envolvendo a todos,
do outro lado da vida e aqueles que estão passeando na nossa mente. E ela diz para a gente: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, graças a Deus. Tenhamos certeza que esse manto cobriu verdadeiramente cada espírito que passeou por aqui na nossa mente, ou não, que estão aqui, foram abraçados e iluminados. E com essa energia pulsando, saindo raios pelas portas e janelas desse centro, chegando a muitos lugares, vamos irradiar. Vamos pensar, vamos vibrar por aquele lugar que Deus nos colocou para seguir a nossa caminhada, que é o nosso lar, onde ali estão as pessoas mais queridas que necessitamos estar juntos. E Ele, nós que estamos aqui, Ele fala: vem comigo, me dê sua mão, eu estou na porta da sua casa. E Ele abre com toda a força do seu ser e diz para todos nós: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, assim seja, graças a Deus. E nesse momento, a nossa casa está vibrando. E nós vamos chegar lá e vamos sentir tudo aquilo que a gente desejou encontrar nesse lugar amoroso, planejado para nós. E agora, como estamos a caminho ainda da nossa evolução, precisamos de carinho no nosso corpo físico, no nosso corpo mental e espiritual. Todos nós aqui dos dois lados da vida estamos aqui. Então, à medida que vocês sentirem a presença do Mestre Jesus, mentalizem onde dói, porque dói. Do jeito que dói, é muito ou pouco, não importa. Ele colocará a sua mão. E tenhamos certeza, tudo ficará melhor do que estava antes. Então vamos vibrar saúde para todo mundo. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E essa energia chegou a todos os corações aflitos desse planeta abençoado. E agora,
chegou a hora do nosso passe. Que cada um de nós possa estar presente com a sua mente e com o seu coração, porque receberão do plano espiritual a graça da luz divina. Pedimos aos médiuns que se coloquem em seus lugares, para que façam a ponte e que ajudem a irradiar para todos nós a luz que necessitamos. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria. Nada como um colo da mãe, né? Gratidão, minha Mãe Santíssima. Encerramos mais uma noite abençoada, iluminada, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, por tanto carinho envolvido nessa noite, que temos certeza que essa luminosidade saiu pela porta fora, iluminou o nosso bairro, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida. É muita luz. E antes de vocês saírem e tomarem a água, o nosso presidente vai falar umas palavras para vocês. Acho que é o comunicado, alguma coisa desse gênero. Não sei bem. Obrigado, boa noite. É basicamente para lembrar vocês das campanhas que nós fazemos sempre aqui na nossa casa. E a primeira campanha, que vem muito ao encontro do tema da palestra de hoje, que é a respeito da mágoa, é a prática do Evangelho no lar. Para quem ainda não faz, iniciar essa tarefa, nesse trabalho do Evangelho no lar. Quando nós realizamos o Evangelho no lar com regularidade, com todo o nosso empenho em fazê-lo, os benfeitores espirituais começam a visitar a nossa casa. E depois de algum tempo de realização, né, no mesmo dia, no mesmo horário, eles transformam a nossa casa em um posto avançado da espiritualidade para beneficiar todas as pessoas dentro da casa, todas as pessoas que estão ligadas àquelas pessoas que estão na casa, e também os vizinhos. A Joana de Ângeles diz que em um prédio, né, de apartamentos, quando um apartamento faz o Evangelho no lar, todo o prédio se beneficia. Numa rua de casas, se uma casa faz o Evangelho no lar, todas as casas daquela rua recebem aquelas vibrações. Então, nós somos os primeiros a receber, se nós fizermos na nossa casa.
Quem quiser mais informações sobre o Evangelho no Lar, quem tiver alguma dificuldade, inclusive para iniciar o Evangelho no Lar, pode falar comigo, pode falar com o Márcio, está ali perto da janela. E nós vamos ajudar a vocês a darem esse pontapé inicial no Evangelho no Lar. Uma outra coisa, nós estamos, tem uma caixa ali ao lado da porta, nós estamos arrecadando roupas, agasalhos, não precisa ser só agasalho não, mas roupas também. Ainda estamos no inverno, né? O frio deu uma trégua, mas as notícias é que vão vir novas frentes frias. E a ideia então é que a gente distribua essas roupas com moradores de rua. Podem ser também sandálias, sapatos, o que vocês quiserem trazer, podem trazer na próxima segunda-feira, roupa de homem, de mulher, enfim, e nós vamos entregar. Aqui mesmo no MEA, pertinho da gente, tem um posto da prefeitura que recebe, que recolhe, que atende os moradores de rua. Então, a gente pode entregar lá ou até entregar pessoalmente a eles. Quem quiser participar da entrega também sinaliza, eu queria estar junto na entrega, e a gente inclui vocês, né, no dia que for fazer a entrega. Então, esse é um trabalho bastante importante que vai beneficiar não apenas o nosso coração, vai se sentir aliviado, mas vai beneficiar aqueles irmãos que estão passando por frios muito intensos, né, quando a temperatura baixa muito. Nós temos vários cursos aqui na casa. Nós temos cursos presenciais, temos cursos que são online. Nós temos atividade de estudo praticamente todos os dias. Na terça-feira, nós temos 2 grupos de estudos. Um grupo da família, que traz o conteúdo da doutrina espírita para a vida em família. Como é que eu consigo aplicar o que eu estudo na minha vida em família? Como é que eu consigo melhorar o relacionamento dentro da minha casa a partir do que eu estudo na doutrina espírita? Então, esse grupo da família traz essa perspectiva. Temos o grupo de estudo do Livro dos Espíritos também na terça-feira. Esse é híbrido. Um grupo fica aqui presencial e tem uma parte que está remoto. Já o grupo da família é todo remoto, é todo online. Esse é de terça. Na quarta-feira nós temos um grupo de estudos ali com o Márcio, tá? Quem acha assim, não tem nenhum conhecimento da doutrina espírita, quero começar a entender, fala com o Márcio, tá? Na quinta nós temos grupos de estudos para quem já tem mais conhecimento. Temos o Livro dos Médiuns, que está sendo estudado, o Livro dos Espíritos também está sendo estudado, mas já estão lá na frente. Na sexta, Obras Póstumas, que está sendo estudada, e no sábado nós fizemos um recesso agora, e vamos com o recesso do sábado até o final de julho. Mas em agosto tem um grupo da família presencial aqui neste salão. Temos a evangelização para a criança e para o jovem, aqui no mesmo horário. Então, o responsável vem com a sua criança, com o seu jovem, a criança e o jovem têm as atividades específicas, o responsável fica aqui estudando. Ah, eu não tenho criança, não tenho jovem, mas eu gostaria de participar. Posso? Pode. Pode participar, pode vir, que a dinâmica aqui, o trabalho aqui é falar de família também, tá? Então, sintam-se convidados a todos. Quem tiver qualquer dúvida pode me perguntar depois, pode falar com o Márcio, pode falar com o Gleison, que está ali na porta, com a Eliana, que fez o trabalho agora aqui com vocês, e nós vamos ajudando vocês nos esclarecimentos. Uma boa noite a todos. Oi. Sim, obrigado. Nós temos uma atividade de costurinha. Muito obrigado. Nas quartas-feiras, à tarde, um grupo muito abnegado se reúne e está confeccionando material, roupinhas para as gestantes, para os bebês, né? É um trabalho maravilhoso, lindo.
tem máquina de costura aqui em cima. Quem não sabe nada, não sei costurar, não sei fazer nada. As pessoas ensinam com carinho, com uma paciência enorme. Quem quiser participar, é na quarta-feira à tarde, às 15 horas, tá? Esse trabalho da costurinha. Começa às 15 horas. Obrigada. Quinta-feira temos reunião pública à tarde. Não pode vir à noite, ou não, essa semana não consegui vir à noite, ou eu quero vir também de tarde, né? Temos quinta-feira à tarde. E é um grupo bom já, que já está vindo na quinta-feira à tarde, se reunindo. E quanto mais, né, pessoas chegarem, mais essas vibrações ficam intensas, beneficiando a todos. Quinta-feira, às 15 horas, né, começa a reunião. Então, o portão vai abrir às 14h30, né? 14h30 você já pode chegar. E às 15 horas vai começar a reunião. Temos palestrantes que vêm de fora também trazer a sua contribuição. É um trabalho também de muito carinho. Mais uma coisa que eu tenho esquecido? Chega, né? Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Tem água fluidificada aqui fora, tá?